Glória a Deus, mais uma vez, nós queremos dar continuidade no estudo da Palavra de Deus nesta noite, sobre o batismo, plenitude do Espírito Santo. Nós estamos tendo uma série de estudos sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos orar, pedir a graça do Senhor, direção para o estudo da sua Palavra. Eterno Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento em que nós estamos reunidos na presença do Senhor para louvar e bendizer o Senhor. Pedimos a direção do Senhor para o estudo da sua santa palavra, que a palavra, Senhor, nesta noite vá de encontro às nossas necessidades espirituais e que possamos compreender sobre o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, entregamos nossa mão do Senhor, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter mais uma música para adorarmos ao nosso Deus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só
em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar nosso estudo desta quarta-feira sobre batismo, plenitude do Espírito Santo. Vamos dar continuidade na sequência desse estudo com o dia de Pentecoste. O que aconteceu nesse dia? Um dia inusitado para o povo cristão e, ao mesmo tempo, cumprimento de uma promessa feita por Deus. O dia de Pentecoste foi assim que aconteceu. Dos que ouviram a palavra naquele dia, 3.000 se arrependeram e creram e foram batizados com água. Não é dito especificamente que eles receberam a remissão dos seus pecados e o dom do Espírito, mas temos fortes razões para crer que isto aconteceu. Não se trata de um argumento fraco baseado no silêncio. Ele está baseado na promessa inequívoca do apóstolo Pedro de que eles receberam estes dons e se arrependeram e foram batizados. Sabemos que todos os 3.000 foram batizados, versículo 41, depois de ter aceito a palavra com fé pertinente. Uma vez que eles preencheram os requisitos, Deus deve ter cumprido sua promessa. Isto leva à conclusão de que, de acordo com o segundo capítulo de Atos, 2 diferentes grupos de pessoas receberam o batismo ou dom do Espírito no dia de Pentecostes. Os 120 no início do capítulo e os 3.000 do fim. Parece que os 3.000 não experimentaram os mesmos fenômenos miraculosos, o vento impetuoso, as línguas de fogo e a comunicação em línguas estranhas. Pelo que lemos, não temos nada sobre isto nos relatos. Porém, devido à promessa de Deus através de Pedro, eles devem ter herdado a garantia e recebido os mesmos dons, versículo 33 e 39. Mesmo assim, havia uma diferença entre os dois grupos. Os 120 já estavam regenerados e receberam o batismo do Espírito somente depois de esperar em Deus durante 10 dias. Os 3.000, por sua vez, eram descrentes
e receber o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito ao mesmo tempo, imediatamente após terem se arrependido e crido, sem precisarem esperar nenhum instante. Esta distinção entre os dois grupos, os 120 e os 3.000, é de grande relevância, porque a norma para hoje, sem dúvida, deve ser o segundo grupo, os 3.000, e não o primeiro, como muitos pensam. A experiência dos 120 ocorreu em dois estágios diferentes, simplesmente em razão de circunstâncias históricas. Eles não poderiam ter recebido o dom pentecostal antes do Pentecostes. Todavia, as circunstâncias históricas deixam de existir. Nós vivemos depois dos acontecimentos de Pentecostes como os 3.000, portanto, nós, como eles, recebemos o perdão dos pecados e o dom ou o batismo do Espírito ao mesmo tempo. Isto não quer dizer que tudo que está relacionado com o segundo grupo no dia de Pentecostes é normativo para a experiência cristã hoje. Creio que todos concordarão em que a convenção dos 3.000, das 3.000 pessoas, como resultado de um único sermão, é um tanto excepcional. Certamente não é a expectativa média de um evangelista no mundo moderno. A verdade é que o dia de Pentecostes teve pelo menos 2 significados, e muitos fazem confusão hoje em dia, porque não entendem a distinção entre eles. Em primeiro lugar, este evento foi o único da atividade salvadora de Jesus. O derramamento do Espírito prometido há tanto tempo subsequente à sua morte, ressurreição e ascensão. Nesse sentido, esse dia deu início à nova era messiânica, a era do Espírito. Ela é singular em si, e assim como a morte do Salvador não pode ser repetida, nem sua ressurreição e ascensão que os prendem. Sua bênção, no entanto, existe para todos que pertencem a Cristo. Desde aquele dia, todos os cristãos, sem exceção, tornaram-se participantes desta nova era e receberam os dons do perdão do Espírito Santo em Cristo. Nos tornou acessíveis através da sua morte e ressurreição e ascensão e derramamento do Espírito. Neste sentido, os que se converteram no dia de Pentecostes, em resultado da pregação de Pedro, são exemplos para todos os crentes subsequentes. Porém, o dia de Pentecostes tinha ainda um outro significado mais inesperado. Foi o cumprimento não só da expectativa geral do Antigo Testamento, da vinda do Espírito, mas também das promessas especiais de Jesus no cenáculo, dita primeiramente aos apóstolos, e cujo cumprimento haveria de capacitá-los para o seu trabalho apostólico especial de mestres inspirados e autorizados. O Pentecostes pode também ter um terceiro significado. É correto considerar o primeiro reavivamento, a primeira vez que o Espírito manifestou seu poder em sua medida tão abundante, que um grupo tão grande de 3.000 foi ao mesmo tempo convencido dos seus pecados, renascidos, admitidos na comunidade cristã. Reavivamento ou manifestação incomuns do poder do Espírito Santo, como este continua existindo na história da igreja cristã de tempos em tempos, mas não pode ser considerados como norma. Normativa, isto sim, foi a experiência prometida especificamente
na conclusão de Pedro a todos que Deus chama e que responde com fé pertinente a saber que eles receberam o perdão e o Espírito Santo. Estes dois dons foram ainda e são dados e recebidos ao mesmo tempo. Não há intervalo entre eles, como houve no caso do 120, por causa da razão histórica excepcional, explicada acima. Então, o que os apóstolos ensinaram sobre quando e como uma pessoa recebe o Espírito Santo? Podemos dar uma resposta clara, definida a esta pergunta. Já vimos que Pedro ensinou, verificamos que Paulo ensinou consideravelmente a mesma coisa. Ele insistiu em que nós recebemos o Espírito não como resultado de boas obras, de obediência, que pode ter feito, mas pela pregação da fé. Gálatas 3:2. Ou seja, porque ouviram e creram nas boas notícias do Evangelho. Bíblia na linguagem de hoje. Ele diz, de maneira mais simples ainda, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3:1. O contexto deixa claro que esta fé não é segundo ato de fé depois da convenção, mas a fé salvadora, a fé que responde o Evangelho e recebe a Cristo. Continuando, os crentes samaritanos, por que tem essa distinção? Sabemos que os samaritanos, eles não eram da linhagem, ou seja, não eram judeus, e não se davam bem com os judeus. E os judeus, eles criam que só eles eram merecedores das bênçãos, mas Deus não faz a acepção de pessoas. E deixa isso bem claro em João 3,16, quando diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque os samaritanos? Porque chamou a atenção, porque eles também receberam a palavra de Deus e se converteram. Então, os crentes samaritanos, depois de entendermos o ensino geral, claro, de Jesus e de seus apóstolos, que o dom ou o batismo do Espírito Santo é uma bênção universal, bem comum de todos os filhos de Deus, estamos prontos para voltar às duas passagens de Atos, onde encontramos pessoas que parecem terem se tornado crentes sem terem recebido o Espírito Santo. Se estudarmos com cuidado, perceberemos que há duas situações, algo incomum, algo irregular. A primeira passagem é Atos, de 5 a 17. O evangelista Filipe pregou o evangelho em Samaria e muitos creram e foram batizados. Dificilmente pode haver dúvida de que eles eram crentes cristãos genuínos. Não há nenhuma indicação de que sua resposta tenha sido insuficiente. A única exceção é o mago Simão, de quem se diz abraçou a fé, mas cuja a profissão de fé mais tarde provou-se espúria, versículo 20 a 23. O primeiro sinal de que há algo incomum neste incidente é que ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João, versículo 14. Por quê? Não há evidência de que em outras ocasiões o trabalho evangelístico teve de ser inspecionado ou interditado por dois apóstolos. No fim do mesmo capítulo, por exemplo, versículo 26 a 40, o mesmo Filipe pregou o evangelho a um
funcionário público da Etiópia e batizou quando este creu. Todavia não foi enviado nenhum apóstolo para investigar ou impor-lhe as mãos. Então, que explicação há para este procedimento excepcional de uma delegação apostólica? A resposta mais provável não é que esta foi a primeira vez que o evangelho tinha sido pregado fora de Jerusalém, versículo 1 e 4. Mas que estes convertidos eram samaritanos. Certamente está nisto a importância da história no relato de Lucas sobre o desenrolar da missão cristã. Ele está descrevendo com a ordem pré-pentecostal de Jesus, está se cumprindo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A decisão de Filipe de proclamar Cristo aos samaritanos, versículo 5, foi uma atitude muito corajosa. Durante séculos houve uma rivalidade ferrenha entre judeus e samaritanos. E ainda no tempo de Jesus, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, João 4:9. Agora um judeu tinha pregado ao samaritano e ainda por cima, os samaritanos tinham aceito a mensagem do judeu. O que iria acontecer? O momento era empolgante e também perigoso. Será que Felipe esteve certo em dar este passo? Será que os samaritanos realmente poderiam ter abraçado o evangelho? E o que era ainda mais importante, será que os crentes judeus iriam aceitá-los? Ou será que a velha divisão entre judeus e samaritanos continuaria existindo na igreja, causando separação desastrosa entre cristãos judeus e cristãos samaritanos? Não é razoável supor que foi precisamente para evitar surgimento de uma situação desta que Deus reteve intencionalmente o dom do Espírito Santo dos crentes samaritanos, ou pelo menos evidência externa do dom, até que 2 dos principais apóstolos viessem investigar, reconhecer e confirmar com a imposição de mão a veracidade da convenção dos samaritanos. Nenhuma outra explicação da história dos samaritanos harmoniza-se com o ensino geral dos apóstolos, do qual ela é um desvio e, ao mesmo tempo, situa o seu contexto histórico. Sendo o incidente de Samaria tão obviamente anormal, é difícil entender por que a maioria dos cristãos pentecostais e alguns carismáticos pode considerá-lo como uma norma de experiência espiritual de hoje, ou seja, que o Espírito Santo é concedido depois da convenção. Da mesma forma, é difícil justificar o ponto de vista católico de que o Espírito é transmitido somente com a imposição de mãos apostólicas. Será que não está claro no restante do Novo Testamento que tanto a ocasião como os meios do dom aos samaritanos foram atípicos? Se isto é assim, então, nem experiência em 2 estágios, nem imposição de mão é a mesma para receber o Espírito Santo nos dias de hoje? Alguns carismáticos aceitam estes argumentos sob norma, mas volto com um contraposto, considerando que a experiência dos samaritanos foi anormal. Dizem eles, será esta a normalidade? Não poderia ser repetida hoje? Creio que nossa resposta a esta pergunta será determinada por nossa compreensão da razão para a nulidade de Samaria. Se pudesse ser provado que o fato
deles não terem recebido logo o Espírito foi devido à sua má compreensão do Evangelho ou à sua aceitação falha dele. Então, talvez alguns pudessem argumentar que uma resposta falha hoje poderia resultar em um início igualmente falho. Porém, não cremos que isso possa provar isto. Pelo menos não há nada no relato de Lucas que sugira que Filipe não ensinou de forma correta ou que os samaritanos não creram de modo próprio, de maneira que os apóstolos tivessem de complementar o ensino de Filipe ou aperfeiçoar a compreensão dos samaritanos. Pelo contrário, o que levou os apóstolos até Samaria foi exatamente a notícia de que estas pessoas tinham recebido a palavra de Deus. Versículo 14. Não parece ter havido nada falho na palavra de Deus que eles ouviram, nem na resposta que lhe deram. Em vez disto, como foi dito acima, a razão pela qual o Espírito não lhe foi dado parece estar na situação histórica, e já está situação histórica, foi única e não pode ser repetida. O cisma judaico-samaritano foi tragado há muito pela missão cristã universal. Não consigo ver como a maneira normal pela qual os samaritanos receberam o Espírito pode ser encarada hoje como precedente. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Que o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita graça, nos dê iluminação, entendimento para compreendermos este ensinamento que se faz tão necessário, esta compreensão, para entendermos as nossas posições e quem somos nós como cristãos, e reconhecermos que temos o Espírito Santo e fomos batizados com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Continuaremos, se Deus permitir, com o estudo sobre o batismo e plenitude do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Tenha uma excelente noite. Nós vamos orar agradecendo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Continuaremos sendo alvos das suas infinitas graças e misericórdia. Que o Senhor nos cubra com a sua bênção santa. Que o Senhor nos livre de todo mal. Queremos pedir a graça do Senhor sobre os teus filhos. Que o Senhor proteja cada um dos nossos irmãos em Cristo, nossas criancinhas, nossos idosos, jovens, de um modo geral, sejam todos alvos da graça, do poder e da ação do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, seja com todo o povo de Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?